Oi, eu sou a Gabi Meto e hoje eu vim contar um pouquinho das minhas leituras de outubro pra vocês e coisas estranhas aconteceram esse mês. Começando que eu não li tanto quanto eu gostaria, li bastante, tá? 7 livros, é um número bem grande, não é 13, mas 7 é um bom número. Só que algo aconteceu, me deu uma vontade muito louca de ler livro hot, assim, incontrolável. E esse mês eu li muito livro hot. Principalmente porque esse mês eu comecei a ouvir o livro enquanto eu trabalhava. Tem alguns momentos na edição de casamento, de eventos, que eu não preciso ouvir o que tá acontecendo, que eu só tô procurando imagem. E é um momento maravilhoso pra mim ouvir um livro. E eu acabo preferindo ouvir romances eróticos do que fantasia, porque fantasia tem muito detalhe, muito nome diferente. E não desmerecendo, tá? Mas o romance erótico, ele tem uma narrativa um pouco mais simples, um pouco mais fácil, porque se eu moscar eu consigo pegar, e principalmente é muito legal você ouvir as cenas mais 18, tá? E no total eu li 7 livros, né? Eu li 3 fantasias, porém, somente uma dessas não tem nada de putaria, assim. Esse foi um mês mais 18 completo. Então esse vídeo vai ser bem quente, bem picante, vai ser muito difícil, Gabi, criar palavras family-friendly, e se você tem menos de 16 anos, tchau, vai assistir o vídeo de quarta, tá? Que eu falo de protagonistas apaixonantes. Vai ser bem legal. Tem algumas pegações ali também, tem, mas fazer o quê? Minha primeira leitura, eu já falei 1 ou 2 vezes aqui no canal, que foi A Perdição da Lady Aisha, Herdeiras da Magia, o livro 4, da Jéssica Macedo. E esse livro foi um sopro de ar fresco depois de tanto livro com sereia e lobo. Pelo amor de Deus, eu já estava começando a cansar, achar que tinha acabado as criaturas, o que é uma pena, porque tem muita. E aqui a gente vai conhecer a Aisha, ela é uma górgona, ou seja, ela tem cabelo de cobra, e ela tá morrendo, ela foi amaldiçoada e ela tá sentindo que a vida dela tá se esvaindo, e ela decide passar seus últimos dias na casa da Angeline, que tem um livro sobre ela, um continho. Só que assim, né, ela está morrendo, ela não tá morta. Assim que ela chega, ela descobre que o marido da amiga recebeu um convite de um baile super extravagante, que rola umas picâncias com muitas pessoas. E ela fala, convite, por favor, porque eu não estou morta ainda. E vai, e é ali que ela conhece o Daemon, que é um sucumbus. Pra quem não conhece, é um demônio que se alimenta da energia sexual das pessoas. E é por isso que ele faz um grande bacanal. Eu tenho que parar de assistir o vídeo da Fabi Bang cantando, porque eu já tô falando bacanal. E ali, sim, os dois trocam aquele olhar, sai aquela faísca, aquele tensão. A Aisha imediatamente reconhece o que ele é, mas o Daemon não tem ideia. Então ela faz uma brincadeira, tipo, se você adivinhar o que eu sou, eu dou pra você. Basicamente essa é a brincadeira. E ele descobre, spoiler. Então vai ter, assim, cenas bem legais. Não é algo muito explícito, porque a autora não faz muito explícito. Foi uma leitura bem divertida. É aquele mesmo esquema, tá? É uma história mais previsível, é um romance mais fofo, porém com cenas mais calientes. E um final, assim, que a gente sabe o que vai acontecer. Mas, de todo jeito, eu adoro. Infelizmente, esse é o último livro publicado da série. Eu fiquei muito triste. Principalmente porque o próximo livro é da Lady Bonnie. Não, não é da Lady Bonnie. Da Lady Trish. Por um lado, fico puta da vida, porque Lady Trish, ela é filha de um lobo com uma sereia. Ai, que ódio. Mas por outro, ela é filha de um lobo e de uma sereia. Quais são os poderes dela? Ela tá adulta, é o momento de descobrir, fiquei bem curiosa, queria muito saber. A autora disse que ia publicar esse ano ou ano que vem, mas eu não boto muito fé. Como eu posso dizer, eu vi os últimos livros dela, ela publicou bastante coisa, nada muito fantasia, então eu acho que ela tá em outra vibe, e eu sinto que dificilmente ela vai querer voltar em um livro como esse. Pode ser que eu esteja errada, pode ser que semana que vem ela lance o livro e eu fico feliz, leia, mas não senti, sabe? Meu segundo e o único livro puritano nessa lista é Cinzas do Ódio, da Rayane Viena, e que a gente vem vindo um mundo onde demônios existem, eles surgem do nada, destroem e matam pessoas, e foi por isso que surgiu dois grupos para lidar com isso. O clero, que é o que todo mundo reconhece que funciona, que tem o seu Deus, que tem todo um treinamento, que tem muita coisa errada que vai ser trabalhada no livro, e os mercenários, que fazem por dinheiro e que muitas vezes são a salvação de muita gente. Se um clero vê um mercenário, ele deve prender, porque os mercenários não são bem vistos, eles não têm treinamento. Só que a Helena não pensa assim. Elana, não Helena. Eu li metade do livro Helena, então é difícil. Mas ela não pensa assim, ela acha que deveria ser descriminalizado, porque nem sempre o clero chega a tempo nesse lugar. Muitas vezes eles chegam e todo mundo morreu, porque os demônios mataram todo mundo. E os mercenários são uma forma de garantir que mais gente tenha proteção. E é por isso que quando ela tá diante de um mercenário chamado Ronan, um dos mais perigosos, que tá no top 10 mais caçados, ela não mata. Na verdade, ela cura ele, ajuda. E o Ronan, ele acha estranho, porque ele tá acostumado a ver cleros extremamente arrogantes, não aquela garota. Então
então ele decide não matar ela. E os dois simplesmente seguem o seu caminho. Então, até que Elana, ela recebe uma missão de ir pra uma nova cidade, e quem ela encontra? Sim, Ronan. E ali eles já estão assim, não gosto, não confio de você, mas tem uma amizade muito grande, algo que eu acho muito fofo. Só que ali existe uma atividade demoníaca, algo que acontece muito raramente, e os dois vão ter que se unir pra resolver esse problema na cidade. E isso é só o começo das aventuras dos dois juntos. É uma história bem fofa, como eu disse, é uma história que não tem nenhuma putaria, não é um problema pra mim, eu adorei. Vou dizer que eu comecei a ler essa história achando que era um romance por causa da capa, porque não parecia uma história de demônio. Depois, assim, depois de ler o livro, reconheço alguns pontos que indicam, mas antes eu achei que era um romance, li o primeiro parágrafo do demônio e falei, opa, quê? Mas não é um problema, tá? Eu amei, adorei, assim, apaixonada. Um dos novos queridinhos, tá? É um enemies to lover fofo, tem personagens secundários fofos. Ai, gente, eu amei. Assim, honestamente, queria uma continuação, queria explorar mais esse universo, queria que, principalmente, que fosse em uma cidade que ainda não foi limpa, pra ver como que é. Fiquei muito curiosa com isso, gente. Adorei a história. E aqui, assim, que vai começar a sessão de hot. A minha terceira leitura foi Selvagens, unido ao acaso da Sui Hacker e do Danilo. Eu não coloquei o sobrenome do Danilo. Não sei qual é. E aqui a Janice sofreu um acidente, ela se perdeu no mar, acabou parando numa ilha afrodisíaca, onde ela encontra o Tarso, um cara que é filho de um mafioso que está se escondendo do pai nessa ilha. E os dois, sem opção, acabam tendo que conviver e tensão surge. Eu comecei a ler pela putaria, esse livro não tem muita putaria, mas a narrativa é bem interessante. Mesmo, às vezes eu tenho, assim, uma vergonha alheia de como eles falavam, ai, eu sou selvagem por causa disso. Eu ficava... Mas é legal, assim, não é aquela coisa, ai meu Deus, maravilhoso. Não é, a história tem um monte de furo. Não furo, né? Mas é tipo assim, a garota passa meses numa ilha e em nenhum momento a autora pensou em colocar a família procurando, preocupada, a família recebendo. O Tarso passou anos fugindo do pai e quando finalmente o encontrou, chega, é algo frouxo. Então, tem pontos ali bem mais ou menos. E o sexo também é bem mais ou menos. Então, é uma história que eu fiquei meio... escolhi errado. Minha quarta leitura é minha última fantasia do mês, que é Ele é um Gênio, da Mila Wender. E eu olhei a capa, olhei a lâmpada, lembrei de Diga que me ama, olhei pro casal se abraçando e falei... outro romance. É uma fantasia. Assim, desisto, gente, de definir quando é fantasia e romance em questão de gênio. E aqui a gente vai conhecer a Sabine, ela é herdeira de um trono, ela não é tão bonita, dizem a mãe e a irmã, e ela tem muita dificuldade para achar um pretendente para se casar com ela, porque não faz sentido, ela é herdeira, a pessoa que se casar com ela vai herdar o reino. Todo mundo vai lá e fala, ai, não é bonito o suficiente. Gente, não faz o menor sentido. Mas voltando, abraça a história, ela faz de tudo pra se encaixar, coitada. E nada funciona, ela não tem atrativos. Em parte, lhe falta confiança, a mãe não faz nada pra mudar, ela é uma megera que não ajuda nada a filha. Mas tudo muda quando ela acaba encontrando uma lâmpada mágica. Sem querer, ela esfrega e de lá sai o Jim. Um gênio. Bem ótimo o nome, né? E ali é a regra de sempre. Você tem 3 desejos, não pode matar ninguém, não pode fazer com que se apaixone. E a Sabine, ela tem a chance de finalmente ela ser quem ela quer. E, ai, calma, tem um ponto importante também. A irmã, ela tem uma irmã mais nova. E a irmã, ela está indo se casar. O que pra Sabine é uma vergonha, porque a irmã mais nova, ela tá indo se casar com um pretendente que veio atrás da Sabine e decidiu ficar com a irmã. Muito ruim. E o casamento tá se aproximando, então a mãe dela vai ter a conversa. O bom é que eu não preciso nem pensar em palavras, porque é chamado o rito de procriação, algo extremamente doloroso, algo que sangra, algo que vai ser enfiado no meio das suas pernas. E é assim que é descrito, a menina fica desesperada, Sabine fica desesperada também, e ela tem um gênio. Ela começa perguntando pra ele, ela começa a gostar muito do que ela descobre, até que ela decide ser louca e ela deseja pro gênio que ele ensine tudo sobre sexo. Na prática. Eu amei a história, a fantasia é incrível, os personagens são incríveis. É mais explícito do que Herdeiras da Magia. Pra mim não é uma reclamação, é um elogio, porque eu adoro umas cenas mais explícitas. Pra alguns não vai ser tão legal, mas pra quem gosta, gente, é sério ler, é muito bom, muito gostoso. O final pra gente é incrível, a relação que eles criam é muito boa. Porque depois desse desejo, o Dean fica tipo, tá, mas não se apaixona por mim. Não se apaixona por mim. Ó, não é real, não se apaixona por mim, não se apaixona por mim. Ao longo disso, você começa a perceber que Jean não tá ouvindo as próprias palavras e é incrível. Eu amei, apaixonada, queria ter uma continuação, embora não precise. Eu assim, ai gente, amei, apaixonada, adorei, assim, perfeito.
Bendita seja a hora que eu escolhi esse casalzão. A minha quinta leitura foi O Destino de Andrés, da Carol Moura. Esse é um spin-off de um livro que eu não fiquei interessada em ler. E aqui a gente vai conhecer uma residente de medicina que salva um cara rico e ele muda a sua vida. Assim, não tem como falar de outro jeito. É basicamente isso. Ela é uma garota cheia de dívida, aí ela conhece o cara, ele paga a dívida, aí ela fica brava, aí alguém fala, porra, aproveita. Aí... E putaria. A putaria, pelo menos, é boa. Não é uma história muito boa, mas o sexo é legal. A minha sexta leitura foi O Acompanhante do CEO, da Gianna Burin. E aqui é um romance gay, um homoafetivo, tá? Ele terminou com o namorado, pegou o namorado traindo e agora ele tá almoçando assim com a sua avó, jantando com a sua avó, bonitinho, no restaurante. E quem ele vê? Sim, o ex. E a avó dele, louca, fala, não, mãe, ele tá namorando. O assistente, tá? Eles não estavam namorando ninguém. E o ex, não acreditando, ela tá, então leva ele na festa. Agora ele tem que encontrar alguém para levar em uma festa. Por isso que ele acaba contratando o Otto, um acompanhante de luxo, para ir nessa festa, para se passar não só como o namorado, como seu assistente, o que cria situações bem legais. Enquanto isso, assim, um romance surge. É bem fofinho, bem legal. As cenas não são tão explícitas, mas é legal. Gostei. E minha última leitura foi A Melodia de Nós Dois, da Victoria Gomes. Eu adoro essa autora, ela sempre traz livros com representatividade, ela traz plots que não são tão óbvios, que você sempre vai pensar no caminho oposto. Esse é o último ponto assim, que você vai pensar, adoro isso. E aqui a gente vai conhecer a Bia e o Caio, que são amigos há anos, assim, muito tempo, só que os dois acabam se apaixonando, só que um não mostra pro outro, então eles passam anos como amigos, se desejando, até que a Bia tá solteira, e ela decide que tá na hora de tentar alguma coisa. E ela vai se joga, o Caio desvia, e os dois ficam nessa dança por um tempo. Esse é um livro que não tem muitas reviravoltas, ele é mais morninho, mais de boa. Em questão de dramas, tá? Não tem uma coisa muito grande. O principal drama, ele é apresentado logo no início, então não é um livro que você fala, ai meu Deus, quantas reviravoltas. Mas é fofo, tá, gente? É uma delicinha. Tem pegação, tá? Tem umas bem gostosas ainda, bem legais. Gostei bastante da história. Talvez eu leia o restante da série, porque são vários parentes da Bia e do Caio. Eu ainda tô com essa vontade louca de ler livros eróticos, não sei de onde saiu. Também tô com vontade de escrever um conto. Ficou legal, gostei, mas não vou publicar, ficou muito ruim. Eu preciso equilibrar as coisas, então vou tentar colocar mais fantasia, ler um pouquinho menos, tá? Esse mês foi algo que não vai se repetir. Ou simplesmente essa sede que eu tenho passa assim como surgiu, do nada. Então essas foram as minhas leituras. Conta aqui quais foram os livros que você leu, eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal para ter sempre dicas incríveis de leitura. Compartilha esse vídeo com um amigo que ama Hot e que talvez vá gostar de conhecer essas histórias. E é claro, vai me seguir nas minhas redes sociais que estou sempre falando de livros, meus livros, livros dos outros. Os links vão estar aqui na descrição, assim como o link para meu primeiro livro, Pequenos Desejos, disponível na Amazon. Até o próximo vídeo. Tchau!